Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila. Eu sou o Kevin Nicolas e aí é duro, rapaziada. Vamos ter que falar do GP de Singapura de 2008, ou mais conhecido como a corrida do Crash Gate ou Singapura Gate. Sim, contaremos a história dessa corrida, a primeira corrida noturna da história da Fórmula 1, a primeira corrida em Singapura e que terminou com um desfecho ruim para nós brasileiros e ruim para a Fórmula 1 em si, pois foi descoberta toda a maracutaia um ano depois que bagunçou tudo. Falaremos sobre o que aconteceu antes da corrida, no fim de semana em si, falando do acidente do Nelsinho, do problema da Ferrari nos boxes e por aí vai, e o que aconteceu depois disso, ou melhor, o Singapura Gate. Então é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo antes que eu fique bolado. Primeiramente, vamos dividir o vídeo em três partes. O que aconteceu antes do GP de Singapura, o que aconteceu no final de semana e o que foi o Crash Gate ou Singapura Gate. Bem, sabendo disso, vamos relembrar de como estava a temporada de 2008 até ali. 2008 estava sendo um baita ano, que além da ferrenha briga pelo título, estávamos tendo um grid muito equilibrado. Lewis Hamilton, Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Robert Kubica, Sebastian Vettel e Heikki Kovalainen tinham vencido corridas até aquele momento. Além de Heidfeld, Trulli, Glock, Rosberg, Rubinho, Coulter e Nelsinho Piquet, que também foram ao pódio. Esse pódio do Nelsinho foi um GP da Alemanha em Hockenheim que eu vou abordar mais à frente porque é bem importante. Mas enfim, 2008 foi um ano com várias novidades. O controle de tração havia sido banido naquela temporada e teríamos novos circuitos naquele ano, como o de Valência na Espanha e o de Singapura, que seria a primeira corrida noturna da história da Fórmula 1. Então a Fórmula 1 chegava para essa inédita corrida desse jeito aí. Lewis Hamilton liderava o campeonato, porém somente um pontinho à frente de Felipe Massa. Kubica e Raikkonen ainda estavam na briga, apesar de distantes. Isso tudo faltando 4 corridas para o fim do campeonato. Ou seja, um pontinho só de diferença separando o líder para o vice-líder, restando 4 corridas. Era a reta final. Aí chegamos no fim de semana em Singapura, onde no TL2 e no TL3, Alonso liderou com sua Renault e dava pinta de que seria o favorito, ou pelo menos um dos favoritos, para vencer em Marina Bay. Alonso, que até então não tinha um pódio sequer naquele ano. Só que no quali o seu carro foi de base no Q2 e ele largaria apenas da 15ª posição, onde Alonso estava no puro desespero. A pole foi brasileira, foi de Felipe Massa em uma volta fantástica, colocando 6 décimos para Lewis Hamilton. Uma senhora volta. Além de Massa e Hamilton na primeira fila, o top 10 seria preenchido por Raikkonen, Kubica, Kovalainen, Heidfeld, Vettel, Glock, Rosberg e Nakajima. E aí veio o domingo de corrida, com expectativa de vitória de Massa, que estava muito rápido no final de semana. Então as siglas vermelhas se apagaram e começava o GP de Singapura de 2008. Massa largou bem e segurou a ponta, onde o top 4 seguiu o mesmo. E Vettel largou bem para ser quinto, enquanto o Kovalainen largou mal, sendo ultrapassado até pelo Glock. No começo de prova, a principal batalha era entre Rosberg e Arno Trulli, onde o Trulli estava segurando ali os 4 carros. Rosberg até chegou a passar, mas errou. Porém, depois fritou tudo e passou de vez. O Felipe Massa passou por cima de um pedaço de carro que estava na pista e aí esse pedaço ficou preso em sua Ferrari. E o Alonso passou o Trulli e de forma estranha fez o seu primeiro pit stop na volta 12. Algo muito estranho, porque ele largou de 15º e foi o primeiro a parar, algo que não era comum na era do reabastecimento para que largasse atrás. Bourdais então escapava e Massa abria mais de 4 segundos de vantagem para Lewis Hamilton. Aí o Nelsinho bateu. E adivinha? Veio o safety car. Eu tô segurando minha raiva aqui. E agora eu tenho que explicar uma parada da época pra vocês entenderem o que vai acontecer a seguir. Nessa época só poderia fazer pit stops com o pit aberto, o que é óbvio. Porém esse pit só era liberado, só ficava aberto depois que todo mundo tivesse agrupado na fila do safety car. Rosberg e Kubica fizeram suas paradas, porém com o pit fechado. Então via BO pela frente, né? Rubinho teve que abandonar, mas foi por motor e não por gasosa. E aí, além do Massa ter perdido toda a vantagem dele pelo safety car ter entrado na pista, quando ele fizesse o seu pit stop, ele teria que fazer com o pit lane lotado de carros passando. E aquela coisa, com muitos carros passando, tu tende a fazer a coisa mais rápido, mais tecla ditado. A pressa é inimiga da perfeição. Que inclusive demorou um bom tempo pra Fórmula 1 se tocar que esse negócio de pit fechado era uma porcaria. Aí depois a Ferrari fez isso. Quanto tempo de combustível, carro no chão, pode limpar.
a Ferrari soltou a luz verde antes do reabastecimento terminar, um erro bizonho, que inclusive já tinha sido um erro da Ferrari no GP da Europa e Valência. Sim, isso já tinha acontecido antes. E aí a mangueira ficou no carro e demorou um tempão pra Ferrari conseguir tirar ela. Onde depois Felipe Massa seria punido por um unsafe release. Olha o tanto de notícia ruim em tão pouco tempo. A relargada então foi dada com Rosberg liderando, seguido de Trulli, Fisichella e Kubica. Trulli e Fisichella não tinham parado ainda, enquanto Rosberg e Kubica estavam sendo investigados e foram punidos com stop and go de 10 segundos por ter parado com o pit fechado. Com isso, Alonso era o virtual líder da prova, e quando Rosberg e Kubica pagaram suas punições, Alonso primeiro. E o pit stop do Alonso foi tão certinho, mas tão na hora ali do acidente do Nelsinho, que o Galvão e o Reginaldo acharam que ele também seria punido por ter parado com o pit fechado, sendo que parou antes. Depois a gente saberia que isso aí foi tudo armado, mas segue com a corrida. A situação de momento na corrida era a seguinte: Alonso era o líder, Rosberg o segundo, Coulter o terceiro e Hamilton o quarto. Onde Hamilton, antes de sua segunda parada, passou o Coulter. Coulter que na parada quase levou a mangueira junto, mas o pirulito da Red Bull salvou. Que foi? Não ri, eu tô vendo que tu tá com uma risadinha aí, não ri. O Massa andando no fundão tava errando bastante. E numa dessas, na volta 51, ele rodou e bateu a traseira na curva 18, mas conseguiu voltar. Mas na volta Sutil bateu também, dessa vez pra valer, e o safety car veio pra pista de novo. E nesse tempo aí, o Trulli tinha abandonado. Aí apareceu uma imagem dele completamente exausto, parecia que tinha saído de uma maratona. O Trulli tava esgotadaço, pra vocês verem o desgaste do piloto Singapura. O Kimi, que tava na caça do Timo Glock, bateu na temida Singapore Sling e abandonou a prova. Não era o dia da Ferrari, mas não era mesmo. E o Alonso então venceu o GP de Singapura de 2008, a primeira vitória dele e da Renault no ano de 2008, com Rosberg de Williams em segundo e um bom resultado e Hamilton em terceiro. Completaram as horas de pontos Glock, Vettel, Heidfeld, legal essa sequência alemã, hein? Coulter e Nakajima. Sim, os 8 primeiros só pontuavam. Abandonaram Trulli, Sutil, Weber, Barrichello e Nelson Ângelo, Tamsma, Piquet, Sotomayor. E a classificação do campeonato após essa corrida estava assim: Hamilton abria 7 pontos para Felipe Massa, restando 3 provas para o fim, o que deixava o brasileiro em uma difícil missão. Lembrando que a vitória na época valia 10 pontos, então imagine a dificuldade. E mesmo com tudo isso, a gente ficou no quase, por um pontinho, então essa corrida de Singapura dói muito. Beleza, falamos da corrida, agora é hora de falar do escândalo em si, do Crash Gate ou Singapura Gate, você escolhe. Lembra que no começo do vídeo eu disse que o GP da Alemanha e Hockenheim seria importante mais à frente? Então, naquela corrida, Nelsinho Piquet fez o seu único pit stop na volta 35, quase ao mesmo tempo que Glock batia e causava o safety car. Aí lembra daquela regra que o pit ficava fechado até todo mundo se agrupar? Então, todo mundo se agrupou, parou, e assim o Nelsinho foi catapultado para a primeira posição. Ele no fim terminou na segunda posição em seu único pódio na Fórmula 1. E após a quebra do Alonso no Q2 em Singapura, onde ele tinha chances reais de ser pole ou até mesmo vencer, os dois canalhas chamados Flávio Briatore, que na época era chefão da Renault e também empresário do Nelsinho, e Pat Simmons, engenheiro-chefe da equipe, tiveram uma ideia. Na Alemanha, o Nelsinho conseguiu ir lá na ponta porque ele parou na hora certa do safety car, certo? Que tal a gente fazer isso em Singapura com o Alonso parando 2 voltas antes do Nelsinho Piquet bater de propósito no muro e causar o safety car, hein? Eles bolaram um plano, o local da batida teria que ser na curva 17, pois ali o resgate seria difícil e obrigaria o safety car a entrar. O Alonso então pararia na volta 12, algo totalmente comum para quem estava largando de 15º. Mas tinha um motivo, porque Nelsinho bateu na volta 14, próximo do período que seria o período de pit stops de todo mundo. E aí, quando o safety car entrou, todo mundo se agrupou, parou, e quem aparecia na liderança? Fernando Alonso. E aí tinham fatores que evidenciavam já na época tudo isso, como a telemetria do carro do Nelsinho e ele perguntando a todo momento no rádio qual era a volta para saber a hora certa. Como também ele simulando um movimento de batida na volta de apresentação. Como que ninguém viu isso e se tocou, velho? Aí beleza, tudo parecia normal, porque na corrida seguinte, que foi o GP do Japão em Fuji, o Alonso venceu com o Nelsinho em quarto, a Renault foi bem. Então dava aquela sensação de tipo, putz, não aconteceu nada de errado, era apenas a Renault que tá em boa fase. Mas em 2009 a bomba explodiu, pois Nelsinho Piquet, devido
devido aos maus resultados, foi quicado, foi demitido da Renault, onde foi substituído por Romain Grosjean após o GP da Hungria. Então, coube a Reginaldo Leme, no meio da transmissão do GP da Bélgica de 2009, soltar a bomba. E já tem depoimentos que incriminam Flávio Briatore por algo muito grave, de ter premeditado aquele acidente de Nelson Piquet na 14ª volta do Grande Prêmio de Singapura em 2008, que deu a vitória a Fernando Alonso e inclusive mudou a história do campeonato. Reginaldo que estava recebendo todas as informações de Nelson Piquet, o pai do Nelson Piquet, que estava sabendo de tudo. Aí beleza, começaram as investigações, teve o julgamento, onde Nelson disse que ele estava sendo coagido pela equipe, que tinha medo de ser demitido, tinha pressão dos patrocinadores e por aí vai. Ok, né, mas só contou depois de ser demitido, né, enquanto tava com o contrato ali, tava de boaça, pô, bater tranquilo, pô. O pior é que anos depois o Nelson teve a cara de pau de dizer que a Ferrari também errou, então eu não sou o único culpado. O ano inteiro, ele não cometeu nenhum erro, ele não saiu da pista nenhuma vez, não bateu numa hora, sabe? Tiveram outros cagadas que a equipe fez ou que ele cometeu algum erro que todo mundo faz uma vez ou outra. Este elemento cara de pau. O cara compara bater de propósito, que é manipular uma corrida, com quebra de motor, erro de equipe, erro de piloto, que faz parte do esporte. Cara, eu vou ficar maluco, cara. Eu vou ficar maluco. Então veio o veredito. Flávio Briatore foi banido de forma vitalícia da Fórmula 1, ou seja, pra sempre. Esse pra sempre tá bem entre aspas, vocês vão entender depois. Pat Symonds foi suspenso da Fórmula 1 por 5 anos. Nelson Piquet, por ter feito a delação premiada, não foi punido. E o Fernando Alonso escapou de qualquer punição, pois não conseguiram provar que ele sabia da parada. Que, digamos, é difícil provar, não tem como provar que ele sabia daquela parada, mas, né, não vamos ser ingênuos, né, ele sabia. Imagina os caras falando sobre a estratégia da corrida pro Alonso assim. Pô, Alonso, tu vai ter que parar na volta 12 bem antes de todo mundo, mas essa é a estratégia. Tá, beleza, mas por que tão cedo? Ah, porque sim, velho, pô, só vamos. Ah, por que não falou antes, velho? Pô, se fosse assim, velho, pô, tamo junto. Lembra do Briatore banido pra sempre? Então, ele e o Pat Symonds já poderiam voltar a trabalhar na Fórmula 1 em 2013. Que maravilha, hein? Meu Deus. A Renault também foi punida, mas foi um banimento suspensivo até 2011. Ou seja, nesse período, se eles repetissem algo assim, aí sim, eles seriam punidos. Até lá, tudo tranquilo. Mas isso não impediu que eles perdessem patrocinadores, como por exemplo, a Ing. E o resultado da corrida não poderia ser alterado, pois o campeonato de 2008 já havia sido decidido. Tudo isso foi descoberto em 2009, então a FIA não podia fazer nada. Aí o que aconteceu em 2008, vocês já sabem. Hamilton passou Timo Glock na última curva em Interlagos e se sagrou campeão mundial pela primeira vez, por apenas um pontinho sobre Felipe Massa, onde tudo poderia ter sido evitado se esse escândalo não tivesse acontecido. Eu fico com raiva, velho, meu Deus, cara. Bem, então esse foi o GP de Singapura de 2008. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações também, para não perder nada. Clique no gostei que isso ajuda nós demais, assim como também ajuda a compartilhar esse vídeo, envia aí pros seus amigos, pros seus familiares, enfim, vai enviando. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1 e de entrar no nosso servidor no Discord. Os links onde estão? Na descrição. E manda sugestões aqui nos comentários, tô vendo tudo, então é nóis. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!